Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Lourenço Marte, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos, então, no início da terceira parte da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amédée de Magerie, que trata de uma característica, digamos assim, ao mesmo tempo extraordinária do santo e ao mesmo tempo uma característica, digamos assim, marginal na vida de São Francisco, na vida de um santo, de um modo geral, né? Então, o escritor. A Igreja Católica constituiu São Francisco de Sales patrono dos seus jornalistas, dos seus escritores e de quantos se dedicam ao manejo da palavra escrita em prol da defesa do bem e da verdade. Poderosos, eu acho que foi Pio XI que instituiu São Francisco de Sales, não tenho certeza agora, patrono dos jornalistas e intelectuais, né? Poderosos motivos determinaram a eleição do Santo Bispo de Genebra para ser o patrono da intelectualidade católica. São Francisco de Sales não foi somente um grande bispo, um grande santo, o doutor da perfeição, como tantos o denominam. Sua existência, rica de exemplos de virtude, cheia de lances heróicos e plena de méritos, foi também uma existência consagrada, em grande parte, ao apostolado pela imprensa, conforme tivemos oportunidade de narrar na primeira parte deste livro. Ele foi um grande produtor de textos curtos, né, chamados panfletos, em defesa da fé, né? E aqui é uma coisa curiosa, né? Porque ele foi o precursor dessa forma de comunicação direta, né? Que o ímpio Voltaire, que era um panfletário, usou contra a religião na Revolução Francesa, né? O bispo e príncipe de Genebra foi também um grande escritor, cujo estilo peregrino se notabilizou pela simplicidade e pela naturalidade, que lhe asseguram, sem favor, lugar destacado entre os clássicos da literatura francesa de seu século. Dedicaremos, pois, algumas páginas ao estudo e análise do mérito literário do grande escritor que foi São Francisco de Sales. Então, eu fico me perguntando se esses nossos católicos de internet atuais, né, ou mesmo os escritores católicos atuais de Facebook, de redes sociais, né, tem ideia que o patrono dessa atividade é São Francisco de Sales, né? Duvido até que muitos deles tenham lido alguma vez algum texto de São Francisco de Sales. Note que
São Francisco escreve mais ou menos contemporaneamente, né, a um autor francês também considerado um grande escritor. Mas esse herege, né, foi Calvino, João Calvino, né, Jean Calvin. E é tão importante, né, que a gente, nas nossas atividades, né, tenhamos sempre em mente, né, o santo patrono dessa atividade, né? Por exemplo, Santo Alberto Magno, né, que é o patrono dos cientistas, né? Patrono de quem se dedica à ciência, né? Grande Santo Alberto Magno, professor de São Tomás de Aquino, né? Então, para quem se dedica a essa parte do apostolado católico, que é na escrita, o patrono é o nosso santo aqui da vez, né? São Francisco de Sales. No capítulo 1, a parte precedente de nosso trabalho versou toda sobre moral e espiritualidade. Consagraremos agora alguns capítulos à literatura de São Francisco de Sales. Quem já leu alguma coisa de São Francisco de Sales nota esse tom, o tom literário de São Francisco de Sales, né? Mesmo nas coisas mais simples que ele escreve, né? Queremos praticar um ato de justiça literária e pagar uma dívida sagrada, assinalando o verdadeiro lugar desse grande filho da Saboia na história da literatura francesa. Veja que a literatura francesa é uma das mais ricas literaturas do Ocidente, né? Literatura francesa. A justiça que lhe fizeram e ainda hoje lhe fazem é muito pequena, e esse fato tem uma razão de ser muito honrosa para o nosso santo. O amável e admirável Consolador das almas, o apóstolo infatigável, o diretor de almas e mestre abalizado da perfeição cristã, ofusca o escritor e o torna esquecido. Todos os leitores sentem, é verdade, o encanto de sua linguagem. Mas em seus escritos, o valor e a atração das coisas é tal que vamos diretamente às ideias, sem prestar atenção à forma. Apesar disso, é fato histórico que, literariamente, São Francisco de Sales desempenhou um papel importante a que devemos prestar a devida atenção, sob pena de deixar uma lacuna impreenchível na prosa francesa. Antes de tratar do assunto, faremos algumas considerações gerais. Então, aqui se vê também, né, pelo próprio texto que nós estamos lendo, que o Amédée de Margerie é um cultor da língua, né? O texto dele é extraordinário, né? O texto dessa biografia é extraordinário, né? Então não é qualquer um que está aqui falando sobre literatura, né? Então o próprio Amédée de Margerie, pelo esse texto aqui, a gente nota que ele é um grande escritor, né? Antes de tratar do assunto, faremos algumas considerações gerais. Lede uma página de Amiot, uma de Honoré de Balzac, uma de Fenelon. Procurai assinalar bem a fisionomia de cada um deles, e a evolução literária
que se assinala e se verifica. Comparando o segundo desses autores com o primeiro e o terceiro com os dois anteriores. O que ele está falando? Ele está pegando 3 grandes escritores franceses, Amiot, Balzac e Fenelon. Amiot tem um estilo antiquado, o que equivale a dizer o estilo de uma língua ainda nova. Esse estilo tem um não sei que de vivo e de ingênuo, que o arcebispo de Cambrai, com muito acerto, reconheceu e lamentou. Tem simplicidade, facilidade, ausência de afetação, ele imprime perfeita naturalidade, mas sua linguagem não está plenamente desembaraçada. Suas construções, muitas vezes, são desgraciosas e pesadas. Apresentam um desalinho de criança e uma severidade tão isenta de solenidade que jamais se tornaria enfadonha. Já observastes um cãozinho da Terra Nova, quando brinca com suas patas grossas, porém fracas, tropeça e rola por terra em cabriolas, com movimentos a um tempo rápidos e embaraçados? O bom Amiot, postos à margem de seu caráter e sua dignidade episcopais, tem algo de semelhante com o que dissemos linhas acima. Balzac rejeitou todas essas infantilidades, o embaraço que as acompanha e também a graça e o sorriso que elas fazem aflorar nos lábios. É semelhante a um aluno de retórica e, sem contestação, o primeiro de sua classe. Seja conversando, seja escrevendo um bilhete a um amigo, seja discursando, em tudo reina a ordem. Os trabalhos literários são limados e corrigidos, e o autor escuta, pormenorizadamente, a leitura de seus trabalhos, depois de passados a limpo. Sua retórica é nobre e elevada. Em seus discursos há sempre certa eloquência. A frase é firme e solene. O embaraço pueril sucede o embaraço retórico, que tem menor número de encantos. Ele está comparando Balzac com Amiot, né? Enleia-se na plenitude de seus períodos, como se fossem as pregas de uma toga. Apresenta um ar grave, mas o esforço é tão visível e tão grande a tensão muscular que o efeito perde toda a graça. Com ele e por ele, a língua entrou numa fase ciceroniana, em que permaneceu longo tempo. Em Descartes, verifica-se quase a mesma coisa, com a diferença de que a solidez do fundo sustenta e justifica a amplitude um pouco laboriosa da forma. Podemos afirmar, sem receio de proferir uma blasfêmia, que algo de semelhante se encontra também nos primeiros sermões de Bossuet, até que a grandeza do gênio, que ama a simplicidade, e a profundeza de uma arte triunfante corrigiram e transfiguraram este ciceronianismo. Data de Balzac esta majestosa oratória, que se não detém bastante o que fadiga um pouco pela continuidade de sua nobreza, que apesar disso se encontra em diversos grãos em todo o curso principal da prosa francesa do grande século. Não afirmo que se encontra em toda parte. Há uma prova viva, espirituosa, um tanto humorística, que é a de Pascal, em Provinciais, de Molière e de Madame de Sévigné. Este gênero literário promana do que se chama velho espírito gaulês, a que o contato das literaturas clássicas e a convivência com pessoas distintas deram mais delicadeza e mais graça.
Mas a prosa nobre e o estilo oratório progride sempre. Aqui tem um errinho na palavra progride, né? Voltemos-nos agora para Fenelon. Então vocês vejam, gente, por esse pequeno texto que nós lemos aqui, que o Amédée de Margerie, ele é um crítico literário, né? Além de tudo, né? Bastante incisivo, né? O homem conhece a prosa francesa, né? Pelo pequeno texto que nós lemos, né? Voltemos agora para Fenelon. Não é mais Amiot. A prosa é fluente e de uma facilidade maravilhosa. Jamais apresenta as construções enfadonhas que perturbam e dificultam a marcha dos grandes prosadores do século XVI. Não é Balzac, pois desconhece a pompa e a afetação deste autor. Também não é Pascal, de quem não possui a mordacidade e a concisão detestáveis. Não é Sévigné, pois não tem seus rodeios mundanos. Não é Molière, cuja verve audaciosa e quase libertina repugna a austeridade habitual de seu procedimento. De onde, pois, procedem a delicadeza e a graça da língua francesa? Dos gregos, é verdade. Mas através de quem? Através de São Francisco de Sales. Esta filiação não o impede, porém, de ser um homem de seu século. Menos singeleza, menos vivacidade, menos bom gosto. Uma arte mais elevada, mais sábia, mais variada. Eis as diferenças. Mas é impossível reconhecer de onde promanam as diferenças. Consultando a cronologia, verificamos que a distância que separa os dois estilos e as duas formas literárias é muito menor do que parece à primeira vista. Eis o que chama atenção à primeira vista nos escritos de São Francisco de Sales. Pelas datas, ele pertence ao século XVI, embora o tenha ultrapassado 22 anos. E quando findou este século, o nosso santo tinha 33 anos de idade. Idade essa em que o homem emprega a linguagem de que se servirá pelo restante de sua existência, e em que o estilo do autor está mais ou menos definitivamente fixado. E ele já está firmado, quer pela ortografia, quer pelo vocabulário. Mas pelo torneio da frase, pelo burilado dos períodos, é muito mais moderno, muito mais aproximado do francês definitivo, não somente do que os homens de sua época, mas também do que Balzac, Richelieu, Descartes, Voltaire e demais escritores da primeira metade do século seguinte. Abri ao acaso a introdução à vida devota, ou a correspondência, e lede uma página, não no texto modernizado, mas no texto original, que o possuímos verdadeiro e completo. Depois de lerdes um pouco, ponde à margem algumas palavras antiquadas e hoje fora do uso comum. Direis certamente, a língua francesa está constituída e essas palavras poderiam ser escritas em nossos dias. A experiência é fácil. Deixamos ao leitor o prazer e o cuidado de levá-la a efeito. O leitor inteligente reconhecerá que,
as mais das vezes, as tentativas feitas para modernizar o santo autor conseguiram apenas prejudicar-lhe o estilo e a beleza de expressão. Então, os textos de São Francisco de Sales, né, foram escritos originalmente no francês arcaico, né? Aquele francês que no século XVI estava sendo estabelecido como língua, né? A Renascença foi a época em que as nações, né, estabeleceram suas línguas numa fase pós-latim, né? Então, a língua inglesa estava sendo estabelecida a partir do século XV, XVI, todas as línguas modernas, né? E o francês também, né? O português também, né? Aqui, comparando os autores, né, franceses, né, nós temos o grande Camões, né, na nossa língua portuguesa, nos primórdios, estabelecendo a língua para uso, digamos assim, mais alto, né? Então, aqui ele cita a introdução à vida devota, que nós temos em português, cita a correspondência, que nós não temos, né? Nós não temos, pelo que eu sei, né? Nós não temos a correspondência de São Francisco de Sales traduzida para o português. E aqui ele diz o seguinte, que as publicações atuais na época dele, início do século XX, de São Francisco, em francês, já era um francês atualizado, né? Que diz ele, na opinião dele, constitui uma perda, né? Uma perda de estilo e de beleza de expressão, né? No escrito original de São Francisco de Sales, né? Então, capítulo 2. Infelizmente, provavelmente nós não vamos acabar esse capítulo. Capítulo 2. Insistiremos de modo particular no estilo de São Francisco de Sales. Aqui, mais do que em qualquer outra oportunidade, verifica-se que o estilo é o homem, e a análise e o estudo da forma não nos afastam da alma delicada e perfeita que o criou. Quem escreve sem ideias, o único mérito que pode alcançar é o de prender a atenção do leitor, conservá-lo atrás da porta e impedir-lhe a entrada, porque atrás dessa porta nada existe, e debaixo dos ornatos literários encontra-se apenas um corpo sem vida, um manequim. É que semelhantes autores nos oferecem comparações magníficas, mas que nada esclarecem. Grandes arroubos oratórios, mas que não correspondem a nenhum sentimento. Fórmulas solenes, que encerram algo de oracular e parecem conter qualquer coisa de grave e de imponente, mas que só encobrem a vacuidade dos conceitos. Um aparato de eloquência que atrás de si deixa somente um prazer para o ouvido. Uma crítica mordaz, né, a esses oradores vazios, né? Tipo um Voltaire, assim. Quando, porém, se escreve para dizer a verdade, para exprimir sentimentos sinceros, profundos, elevados e puros, o estilo transforma-se inteiramente e sua qualidade essencial, a bem dizer única, é ser translúcido, transparente como puro cristal, que quase não o percebemos, mas através dele divisamos todas as coisas, transparente como a atmosfera líquida, que nada intercepta, nem a luz do dia, nem a cor dos objetos. Essa transparência implica a pureza de linguagem,
a correção da frase e a elegância natural, pois a ausência dessas qualidades colocaria um obstáculo entre o espírito do leitor e o pensamento e o coração do escritor. Graça, força, brilho, grandeza e emoção, nada disto deve ser aplicado exteriormente como uma coisa fingida que se coloca sobre uma parede nua. Tudo isto deve vir de dentro para fora, do interior para a superfície, como germinação e expansão naturais. E se um estilo possui todos esses predicados, ou pelo menos alguns, é ao pensamento e ao sentimento que o deve. Vocês vejam que esse trecho da biografia, né, é quase como uma aula, né, de literatura. Evite, portanto, acrescentar-lhe algo de seu. Só deve ser um intérprete. Toda sua virtude é ser fiel. Toda sua arte deve consistir em ser verídico. É a submissão à realidade das coisas, né, que o escritor quer transmitir, né? E quando o pensamento e o sentimento se fundem um no outro, como banhados em uma mesma luz e em uma mesma chama, que aquece e que ilumina, luz e chama do amor. Aquele que é a verdade e o bem, quando vemos claramente sua irradiação nas ações de um homem e penetramos no seu lar e na sua vida íntima, quando este homem e este escritor é São Francisco de Sales, que poderemos exigir de seu estilo, senão que se desvende a si mesmo? Que lhe poderíamos censurar, senão o encobrir a própria personalidade com artifícios literários? Não receis nada disto. Todo artifício e toda afetação lhe desagradam como uma ostentação que fere a humildade e como uma mentira que ofende a sinceridade. O santo autor não escreveu por amor à glória ou por amor à arte, mas por sentimento de dever e de amor a Deus e às almas. Deste modo, a lei de sua vida é a mesma lei de seu estilo, e os modos do homem, que é um santo, são os mesmos modos de escritor. Então aqui essa observação do biógrafo, né, é muito importante, né? O estilo de São Francisco é a expansão literária da sua humildade, né? Da sua humildade. É uma literatura que não chama atenção para o autor, mas para as ideias, né? É uma literatura que não tem objetivo a glória do escritor, mas a glória de Deus, né? O amor a Deus e às almas. Nenhuma afetação de profundeza. Conhece coisas profundas e escreve para dizê-las, porque encerram os segredos do tempo e da eternidade. Mas não lhe apraz impor ao leitor o trabalho de adivinhá-las através de uma concisão
rebuscada. Ganharia por esse meio admiração geral, mas essa mesma admiração o espanta, porque seria um erro e um dano verdadeiros, pois desviariam para a pessoa do homem impulsos que deveriam ser dirigidos para a verdade e para o amor divino. Daqui a clareza e a simplicidade com que discorre sobre os assuntos mais elevados, sobre as verdades mais transcendentes. Nenhuma ostentação de energia, nada de engrossar a voz para intimidar os circundantes, nada de apresentar indignações como razões. Essas coisas não são próprias de seu modo de proceder. E apesar disso, esse caridoso guia de almas sabe ser forte e disse uma vez, abre aspas, é caridade gritar ao lobo, fecha aspas. As controvérsias fornecem mais de um exemplo da energia com que sabia repelir os adversários. Não afeta elegância nem vivacidade. Sem dúvida, dispensa um cuidado legítimo ao manejo e à distinção da linguagem, porque as coisas que ele ensina e escreve são nobres e dignas. Mas são também simples, como é a verdade. O estilo pretensioso, colocando-se entre o que se ouve e o que se vê, extraglasia. Nada de movimentos impetuosos que traem sobressaltos, desfalecimentos ou revoltas de uma alma indecisa ou insubmissa. Conhecia as alegrias da vida, conhecia também as dores, e estas mais ainda que aquelas. Mas na expressão de umas e outras, das segundas principalmente, punha a serenidade constante de sua alma, juntamente com essa vibração de simpatia, que é a própria inflexão do amor. Simpatia, a própria inflexão do amor. Seu estilo é tranquilo e pacífico, como seu coração. Assemelhe-se à quietude admirável dos encantadores lagos alpestres que refletem suas margens e seus céus, deixando o sol penetrar em suas ondas de safira ou de esmeralda. Parece-se com a correnteza regular e serena de um grande rio, que corre sempre até as bordas, sem jamais as ultrapassar. Gostava de falar das abelhas e desses pequeninos insetos industriosos, tirava 1000 comparações encantadoras. Ele próprio era uma abelha de suas montanhas. Sabia como ocultar-se, tal qual elas o fazem, para fabricar um mel perfumado, suave e transparente. Possuía uma espécie de desembaraço natural, curta ou longa. Uma frase caminha com passo ligeiro ou grave, sem o desembaraço mundano de Montaigne, e sem ser enfadonha como a de seus contemporâneos. Exprime perfeitamente o sentir do amor e o que lhe vai na alma. Em seus escritos há sempre unção que se compõe dos elementos que enchem uma alma privilegiada. Sabedoria grave, benévola, autoridade, piedade e ternura. No entanto, esta unção jamais é dolorosa. E como poderia ser nesta alma intrépida e sorridente, que apresenta como máxima as almas colocadas sob sua direção? Palavras de São Francisco, né?
Vivei alegres e sede generosos. Em suma, é este o verdadeiro espírito da França cristã. Claro, simples, delicado, animado, resoluto, terno, com uma ponta de alegria amável que jamais cai em excessos, e de suave malícia que nunca chega a ferir. Entretanto, nosso santo se permite dois luxos: o da ternura e o das comparações. Em ternura, em seus escritos, transborda em exclamações tão sinceras e cordiais que nunca se tornam monótonas. Quando percorremos as páginas do santo autor, sentimos que este homem diz a verdade ao falar dos sentimentos de caridade para com o próximo e da fonte profunda, sagrada, inesgotável e infinita do amor mais forte que a morte. E ninguém se cansa de ouvi-lo repetir as fórmulas com que naquele tempo as pessoas de boa sociedade exprimiam sentimentos de polidez e de amizade. Outro luxo, já o dissemos, é o das comparações, e sobre essa matéria seja-nos lícito insistir um pouco mais. Como o seráfico patriarca de Assis, São Francisco de Sales vivia em contato íntimo com a natureza, sem nenhuma pretensão a ser poeta. Tinha como poverello no mais alto grau, o sentimento poético, porque possuía o sentimento religioso e a compreensão do invisível, que se manifesta através do visível. Seu espírito, constantemente voltado para as piedosas atividades do apostolado, compreendia muito bem o proveito espiritual que podemos tirar da contemplação dos espetáculos oferecidos pela natureza, através dos quais a alma humana pode elevar-se acima das coisas materiais. Através das obras de arte naturais e das realizações do engenho humano, via símbolos da divina arte e manifestações do poder infinito. Elevava-se assim do natural ao sobrenatural, do visível ao invisível. O engenhoso autor do Espírito de São Francisco de Sales, um livro, apanhou bem, nesse particular, os sentimentos e a poesia que das coisas terrenas se elevava a uma ordem superior de ideias. Então ele vai citar um trecho desse livro, O Espírito de São Francisco de Sales. Ele mesmo, conta o autor acima citado, levava-me a passear em um bote pelo belo lago a cujas margens demora a Nessi, ou através dos jardins, que são tão lindos quanto as ribas do lago. De todas as coisas que vivíamos, tirava motivos para a elevação do espírito. Se lhe mostravam lindas plantas, ele dizia: nós somos, dizia o santo, o campo que Deus cultiva. Se lhes apresentavam edifícios, somos a construção de Deus. Se flores, quando será que as nossas flores darão frutos? Se pinturas raras e delicadas, nada há tão belo quanto a alma, que é a imagem de Deus. Quando levavam a um jardim, quando será que a nossa alma ficará cheia de flores, repleta de frutos,
lavrada, limpa e bem preparada. Quando estará ela cercada e fechada a tudo que desagrada ao celeste jardineiro? Vista das flores, quando teremos em nossos corações fontes de água viva que jorrará para a eternidade? Até quando deixaremos a fonte da vida para cavar cisternas cheias de lodo? Ao contemplar um lindo vale, são amenas e úteis as águas que por aí correm. É assim que as águas da graça correm nas almas humildes e deixam estéreis os cumes das montanhas, isto é, as almas orgulhosas. Eu termino aqui a citação do autor, né? As linhas acima transcritas são apenas um resumo, um quadro, um programa. É preciso ler todos os escritos de São Francisco de Sales para se apreciar a graça, a riqueza e a fecundidade que neles se encontram. Sentimos embaraço em escolher entre tantos e tão amáveis exemplos, cada um dos quais nos prende e nos atrai. Na introdução à vida devota, encontramos um trecho que nos parece de um valor todo especial. A introdução à vida devota, ele usa muito, né, dessas comparações com a natureza, né? A Ana Paula leu há uns dias atrás um trecho desse livro, né, com uma comparação dos passarinhos que brincam com fogo, queimam as asas, etc, etc. Mas vamos ver esse trecho que o biógrafo escolheu aqui. Os rios que deslizam suavemente pela planície levam grandes barcos e preciosas mercadorias, e as chuvas que caem mansas sobre os prados fecundam-nos de ervas e de grãos. Mas as torrentes e as caudais que desabam sobre a terra arruinam tudo o que se acha em suas vizinhanças, interrompem o comércio, assim como as tempestades e as procelas assolam os prados e os campos. Jamais houve trabalho impetuoso e apressado que fosse bem feito. Deve-se dar expediente devagar, diz antigo provérbio. Os zangões fazem muito mais ruído e são muito mais apressados que as abelhas. Apesar disso, só produzem cera e nunca fazem mel. Assim também os que se enchem de cuidados pungentes e solicitudes rumorosas nunca trabalham, nem muito, nem pouco. Fazei como as criancinhas, que com uma mão se agarram ao pai e com a outra colhem amoras e morangos ao longo das sebes. Pois da mesma forma, ajuntando e manejando os bens deste mundo com uma das mãos, vos segurais com a outra ao vosso Pai Celeste, voltando-vos de tempos em tempos para Ele, a fim de verificardes se vossa vida e vossos trabalhos lhes são agradáveis. Guardai-vos principalmente de deixar sua destra e sua proteção, julgando apanhar e colher mais, pois se ele vos abandonar, não avançareis mais um passo sem dar com o nariz no chão. Quero dizer, minha Filoteia, que quando estiverdes entretida com negócios e ocupações que não exigem grande e particular atenção, de tempos em tempos deveis olhar mais para Deus do que para vossos trabalhos. E quando as ocupações são tão importantes que exigem toda a vossa atenção para saírem bem feitas, de vez em quando deveis voltar-vos para Deus, como fazem os que navegam em alto mar, os quais, a fim de chegarem à terra desejada, fitam mais o céu do que as águas onde navegam.
Assim Deus trabalhará convosco, em vós e para vós, e vosso trabalho será acompanhado de consolação. Aqui um texto, um trecho da Introdução à Vida Devota, né? Vimos, pois, várias comparações no desenvolvimento de uma ideia. Os rios e torrentes, as abelhas e os zangões, a criança e o navegante. Talvez seja demasiado. Tentemos, pois, suprimir uma. Mas qual? Não certamente a primeira. É muito palpável e muito justa. Os rios e as torrentes, né? A segunda? As abelhas e os zangões? É muito fina e muito instrutiva a respeito das atividades ruidosas. A última é de todas a mais profunda e a mais bela em sua brevidade. Apresenta uma imagem familiar, a que o céu e o mar comunicam algo de sua imensidade, recordando-nos a própria lei de nossa existência terrena, orientar a navegação desta vida para olhar fito no eco. Desculpe, pelo olhar fito no eco. Resta-nos apenas a antecedente, a terceira, né? Que é a criança. Né? Mas esta também não. É preciso ter o espírito completamente fechado à encantadora poesia das coisas pequenas para resistir ao encanto deste delicado quadro de criança que dá uma mão a seu pai, enquanto com a outra colhe morangos e amoras ao longo das sebes. Isto foi observado, sentido e pensado de uma vez só. Em parte alguma encontramos mais delicado exemplo de uma arte encantadora e profunda, que de espetáculos vulgares se eleva sem esforço algum às ideias mais sublimes. Decididamente, devemos conservar todas essas comparações. Apesar disso, por causa do excesso de comparações, o nosso admirável santo tornou-se algo antiquado, não por sua culpa, mas pela de seu tempo. Naquela época, em história natural, estava em moda e era muito apreciado dos humanistas Plínio o Antigo, que encheu de fábulas as suas obras. São Francisco de Sales, que era muito erudito e falava muitas vezes a pessoas ilustradas, muito naturalmente, tomava exemplos colhidos nos autores clássicos. Não tratava de averiguar o que afirmavam tais autores, pois ensinava moral e não história natural. Daqui resulta, mais de uma vez, que suas ideias, sempre justas, são representadas por imagem, hoje reconhecidas como falsas. Em suma, quando ele fita diretamente a natureza e a compreende, e dela extrai, como de um belo fruto maduro, um suco delicioso, as suas comparações são sempre novas e originais. Quando, porém, contempla a natureza através da ciência, muito pouco científica, da antiguidade clássica, já não observa a própria natureza, mas segue as fábulas contadas pelos autores clássicos. Consequentemente, a lição que entende dar nada pode ganhar em ser emoldurada por narrações que não podemos levar a sério. Ainda uma vez, devemos repetir que a culpa não é dele. Terminamos aqui o capítulo 2 e com essa última observação, que é muito interessante, né? É porque tem comparações realmente, mesmo em Filoteia, né? Que são estranhas para nós, né? A gente sabe que é falso, né? Porque ele se baseia num conhecimento que não estava ainda disponível, né? E como ele recorre sempre à natureza, às vezes ele recorre a esse autor aqui, né? Plínio o Antigo.
E aí ele repete as fábulas desse Plínio, né? Mas então aqui a gente tem uma ideia, né? E com exemplos até do texto de São Francisco, né? O que o biógrafo quer dizer sobre essa fluidez do escritor, sobre essa transparência do texto, sobre um intelectual que está interessado apenas em atingir o leitor com uma realidade, com a realidade das coisas, né? E não rebuscar o estilo, a forma literária, as palavras, enfim. É de fato um escritor que todo católico que se dedica a isso, né, deve ler, né, deve aprender a escrever com ele, né. Falta um pequeno capítulo aqui dessa parte que eu vou deixar para amanhã, dessa parte do escritor, né, porque essa parte é curta, mas muito significativa nessa biografia, né, para a gente poder alcançar, mesmo que não de forma integral, né, a importância literária desse santo, né? Em dias que nós temos um decaimento intelectual extraordinário na humanidade, e em dias que nós, em termos de escritores, estamos realmente em falta, né, de grandes escritores. Eu acho que essa leitura deve ter agradado algumas pessoas que estão me assistindo aqui agora. Mas vamos ver se vocês têm alguma observação, alguma pergunta a fazer. Bom dia, professor. Salve Maria. Grande. Devo ser eu, né? Bom dia. Você, claro, você, Cristina também, Cristina. Sim. É interessante, né? Esse trecho, ele seria, eu penso que às vezes ele seria ter sido melhor colocado no início, como uma espécie de introdução também, né? Uma palavra assim para introduzir o texto, né, para poder justamente levar as pessoas a uma melhor apreciação quando elas forem ler os trechos do mais tarde, né, da obra do santo, da própria obra dele, né, e também ajudar também a apreciar o estilo do próprio biógrafo, né. Então aí é aquele tripé do bom, do belo, verdadeiro, tudo lido, né? Tem um conteúdo com a forma bonita. Eu lembro que tinha uma aluna minha, foi até colega da distinta Ana Paula aqui, que o pessoal tinha a moça como pernóstica, chata, antipática, e muitas vezes ela de fato mas ao mesmo tempo uma pessoa extremamente divertida. E ela me falou uma vez uma coisa interessante. Acho que todos nós suspeitamos disso, que a Chanel, ela dizia que a elegância se percebe quando a roupa não chama atenção para si, mas para o autor. Para o autor não, perdão, pensei em São Francisco, mas para quem veste, né? Ou seja, realça a beleza da pessoa sem chamar atenção para a própria roupa, para o próprio estilo que ela veste. Né? O conjunto fica muito bonito, muito bom, né? E assim também com a maquiagem e várias formas de beleza, né, estética. E também a gente lendo, né, os próprios textos do São Francisco, são muito bem escritos, uma clareza incrível, uma elegância no escrever, né, e por isso que ele é o patrono dos jornalistas. E, aliás, se os jornalistas fossem menos comunistas e mais católicos, escreveriam melhor. Hoje essa profissão está acabada, né? A profissão tem como patrono Goebbels, né? A máquina de propaganda nazista e também a máquina de propaganda comunista. E São Paulo tem aqueles cartazes soviéticos no lugar das fotografias dos jornais, né? Da mídia. Mas aí também é um comentário, uma coisa que a gente observa, que também muitas vezes o que favorece que a gente tenha o acesso a essas obras em língua estrangeira na nossa língua é a competência do tradutor,
a gente vê, por exemplo, a Ana Paula tem um livro aqui, né, o Pride and Prejudice, como é que se... Orgulho e Orgulho e Preconceito, Preconceito. né? Da Jane Austen. Ela tem uma versão que é bilíngue, original português, e uma tradução só em português. Mas a gente percebe também a habilidade do tradutor, como o senhor também já traduziu livros, né? O meu tipo de tradução é mais coisa técnica, mais fria e incisiva, assim, tipo, uma coisa mais cirúrgica ali, não tem nada de artística. Como o tradutor, ele pode ajudar a sendo fiel, né, ao estilo do autor, às expressões que ele usa, né, ele ser um tradutore non traditore, né, tradutor não traidor do texto, que é uma coisa difícil em se tratando assim de um texto que não seja um texto técnico, mais literário, e que muitas vezes também a gente vê em várias obras, assim, às vezes erros mesmo de tradução, que ele usou uma palavra muito adequada para expressar aquilo, ou às vezes um erro de revisão, que acontece muito, por isso que eu falo pro pessoal, meu prazo é um pouco estendido, mas eu faço, né, de maneira mais cuidadosa, não jogo lá no aplicativo, depois simplesmente faço uma revisão de meia pataca, né? A gente vai fazendo, ver, rever, pronto, aí sai um texto bem escrito, bem redigido. Né? E aí, se eu quiser comentar algo também, como da própria experiência sua de tradutor, os termos, as nuances, essas nuances é que são verdadeiramente um trabalho quase de neurocirurgia. Né? Se eu puder acrescentar um pouco da sua experiência e comentar conosco, muito obrigado. Não, eu sou um tradutor vagabundo, eu nem me considero tradutor, o Márcio, mas assim, eu quero fazer um elogio aqui ao tradutor do próprio biografia que nós estamos lendo, porque essa biografia é muito bem traduzida. Que é o padre J. Cabral. Ele faz um pequeno prefácio no livro, que eu já li, né? Que ele traduziu esse livro em 1941. Né? A tradução desse livro é muito boa. Dá para perceber o estilo do autor, do Aimé de Magerie, perfeitamente nessa. Né? Embora eu não tenha tido acesso ao original, mas percebe-se que o texto não tem interrupção, não tem. Né? É um texto muito bem traduzido. Então, o próprio tradutor deste livro aqui, né? É muito bom, né? O padre já certamente falecido, né? Mas enfim, o cuidado que a gente deve, quer dizer, por exemplo, uma espécie, quando você pega um autor tipo São Francisco de Sales para traduzir, esse negócio ele deve te preocupar muitíssimo, né? Porque assim, a Filoteia e o Tratado de Amor a Deus, eu não li as controvérsias ainda, mas a Filoteia e o Tratado de Amor a Deus, que eu li alguns trechos, os dois livros são muito bem traduzidos para o português. É pena que no Brasil, por causa de custo, por causa também de lerdeza intelectual, né, a gente não tenha muitos textos bilíngues, né? Seria maravilhoso ter o original em francês de São Francisco de Sales para a gente também comparar, né? Enfim, fazer as comparações assim. Agora, com relação ao estilo de São Francisco, o que o biógrafo fala aqui do estilo literário e dele ser translúcido, dele nos levar diretamente para a realidade, né? Isso pode ser dito de qualquer forma de arte, né? Escultura, pintura, né? A simplicidade na linguagem é também a simplicidade do traço do pintor, né? A simplicidade das feições de uma escultura, né? Na verdade, o
o texto que nós acabamos de ler, ele se aplica a toda forma de arte, né? Quer dizer, nós temos que o autor, o artista, tem que levar o leitor, o observador da forma da arte, diretamente à realidade que ele quer expressar, né? O problema, que é dito aqui também, né, é que tem autores que não querem expressar nenhuma realidade, ele quer só enrolar o leitor ou o observador da forma de arte, né? Ele quer só dizer, olha como é que eu sou bom para fazer coisas, aqui para fazer pinturas ou para fazer... Quer dizer, são coisas vazias, né? O que hoje a gente tem de coisas vazias, quer dizer, o autor não tem nada a dizer ao observador da sua obra de arte, né? Ele só quer se promover, ele quer só mostrar que ele é um grande artista. Mas se você vê o que está por trás dessa obra, é simplesmente nada, é o vazio, né? É o vazio, né? Mas antes da Ana Paula, eu acho que a Cristina levantou a mão aí também e depois abaixou. Não sei se ela quer falar. Fiquei com receio de interromper o senhor falando do problema da tradução. Eu estou lamentando aqui não ter lido nada de São Francisco de Sales. Já comecei a ler a Filoteia há muito tempo atrás, mas não continuei, porque é um livro que te incita, né, à devoção, que a gente, numa vida corrida como eu vivia há 10 anos atrás, eu acho que eu comecei a ficar muito confusa. Mas eu estou muito surpresa. Realmente eu não sabia dessa característica literária dele. Eu fico com a impressão que esse desuso da obra, né, pela dificuldade de não é desuso, mas o problema das comparações que o autor, o biógrafo falou aí agora, eu fico com a impressão de que é mais talvez um tipo, não sei, professor, estou falando que eu não sei, mas eu fico com aquela impressão de censura ao que é católico ou descaso, talvez isso. Mas é isso, eu nunca li nada de São Francisco de Sales, então que bom, estou muito surpresa. Que bom. E você vai ler. Olha que interessante, eu fiquei tão surpresa que enquanto o senhor falava, eu comecei a pesquisar aqui, assim, não encontrei nada. E fui lá pegar o Otto Maria Carpo. Não tem nada do Otto Maria Carpo. Claro. O São Francisco de Sales. Claro. Como que o Carpo... Eu vou procurar mais, foi muito rápido. Eu peguei aqui os 3 volumes, o meu está emprestado. O quarto volume tem um índice geral. O quarto volume da História Universal da Literatura, eu acho que tem um índice geral. O quarto, né? Do Carpo. Eu não sei. Enfim, eu não sei onde está a minha coleção aqui no menu. Mas acho que não tem não, viu, professor? Mas vou continuar procurando. Mas não confie muito no Carpo, não, hein? Tem muitas críticas àquela História Universal. Muitas. Certo? Embora seja uma obra de fôlego, né? Mas, enfim, ele não leu tudo, né? E, sobretudo, ele não leu a grande literatura cristã, né? Por exemplo, ele cita Chesterton num parágrafo naquela obra imensa dele, né? E cita Chesterton como panfletário. E ele só dá alguma atenção ao Chesterton por causa das poesias do Chesterton. Então você veja, enfim, é preciso encarar com cuidado, né? Enfim. É interessante, né? Porque é católico, né? Pois é dito católico. Mas agora a Ana Paula, o Márcio levantou a mão aí. Eu não sei se eu estou na lista das pessoas que o senhor acha que o texto iria agradar. Mas é claro. Mas é bonito demais, porque parece que a gente tem a impressão mesmo de São Francisco está falando a partir
da experiência própria dele com Deus. Da realidade. Isso. E aí ele vai falando e a gente vai construindo essas imagens na cabeça. Né? A gente vai vendo tudo. E é tão mais interessante quando a gente, numa conversa, a gente ouve a pessoa falando. Eu particularmente gosto muito disso, não sei se isso todo mundo pensa assim, né? Mas assim, quando a pessoa coloca da própria experiência, né? Ela conta de si, a conversa fica muito interessante. Eu acho que a conversa fica mais interessante. E parece que a gente vê São Francisco de Sales se colocando aqui assim, né? Do nosso lado, né? Isso. Ele vai colocando a experiência dele e ele quer compartilhar da beleza que foi esse encontro. Ele quer que outras pessoas experimentem dessa beleza do encontro dele com Deus, da experiência dele com Deus. Ele quer compartilhar com os outros para que os outros experimentem isso também. É muito bonito. E faz. Por isso que é o estilo, né? O estilo é o homem, né? Aquela frase, né? Enfim, ele está querendo transmitir a experiência que ele tem com Deus, cotidiana, permanente, com o leitor, né? E faz isso, por isso que ele é um grande escritor, né? Porque é difícil, né? Você se compartilhar essas experiências tão elevadas espiritualmente, né? Na forma literária, né? Por isso que Deus deu a ele, né? Essa habilidade, né? Isso é uma habilidade natural, né? Mas que é uma habilidade muito pouco comum, né? E que a gente vê, inclusive, no estilo a mão de Deus, né? Assim, eu me senti assim alegre pela Cristina, porque a Cristina não conhece a obra e agora ela vai conhecer. Então isso é uma coisa sensacional, né? Enfim, esse autor, nós vamos ver a outra biografia, vai chamar atenção para outras coisas muito interessantes do São Francisco, mas uma das coisas que ele chama atenção, vocês vão ver, é que São Francisco é um doutor da igreja cuja obra é a menor de todas. Se vocês compararem, por exemplo, os doutores, não vou depois, enfim, esses doutores atuais, depois do Concílio Vaticano II, está tudo bagunçado, como sempre, né? Mas os doutores declarados pela igreja antes do Concílio Vaticano II, dentre eles, o São Francisco de Sales é o que tem menor obra. Se compara, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, não é? Que foi um santo posterior. A extensão da obra dele com a de São Francisco de Sales não dá nem para comparar, né? Então, o outro biógrafo que nós vamos ler em sequência, ele chama atenção para isso, né? Quer dizer, inclusive isso chama atenção para o valor da obra, embora pequena, não é? O valor dessa obra. Enfim, porque ele considera realmente obra de São Francisco a Filoteia e o Tratado do Amor de Deus. As controvérsias e as cartas ele considera como obras, digamos assim, enfim, obras menores, embora não sejam nada menores, né? A correspondência dele é uma coisa extraordinária, né? Porque foi através da correspondência que ele fez toda a orientação espiritual de quem o procurava. Mas realmente, entre os doutores, ele é um doutor, digamos assim, mais humilde em termos de obra, né? Em termos da extensão da obra. Mas é uma obra assim. E é bom que não seja extensa, né? Porque nós podemos lê-la toda. As correspondências não, porque a gente não tem elas
Tem uma obra completa de São Francisco de Sales publicada, acho que no início do século XX, com tudo que ele escreveu, mas está em francês, né? Então, talvez a correspondência dele talvez fosse uma coisa que devesse ser traduzida, né? Bem traduzida para o português, né? Mas, assim, é uma aula de estilo, né? É uma aula de estilo. E você vê, todas essas sugestões que tem por aí, hoje é famoso esse negócio, né? Tem cursos de como escrever, como... o próprio Rodrigo Gel tem um curso de escrita para pretensos futuros escritores, etc. Mas eu, pelo menos, não posso dizer que ele nunca falou, mas eu, pelo menos, nunca o ouvi sugerindo São Francisco de Sales como um modelo de escritor, né? E como a Cristina falou, o São Francisco de Sales, ele não está, digamos assim, nas histórias literárias do Ocidente. Tem Montaigne, tem Balzac, tem Fenelon, tem Voltaire, tem Bossuet, inclusive, né? Mas não tem São Francisco de Sales, né? É curioso isso. Cristina levantou a mão. Eu estou achando curioso mesmo, professor, que quando o senhor começou a falar dele, porque esse capítulo é sobre ele como escritor, e eu fui fazendo pesquisa aqui, não encontrei nada numa biografia literária dele. Isso é muito curioso, porque ele é patrono dos jornalistas. Nenhum jornalista será que se dedicou a ele? Uhum. E com relação a estilo, eu acompanho muito o professor Rodrigo Gurgel, gosto muito dele, já fiz vários cursos. Também. Agora, eu acho um problema a minha preocupação, isso eu já até falei com o próprio professor Rodrigo Gurgel, a minha preocupação sempre foi comigo mesma em relação a ser leitora. Eu nunca tive intenção de escrever, para falar a verdade, eu nem gosto de escrever. Porque eu escrevi muito, mas eu escrevi muito coisa técnica, da área jurídica, que destrói sua capacidade de escrita e de leitura. Porque o tipo de concisão que se exige na verdade, a literatura jurídica, ela é uma artimanha de tentar passar intenções através do texto. Isso é um problema, né? Mas eu nunca tive muita preocupação, assim, comigo, em termos de percepção de estilo, porque eu acho que quem não quer ser escritor e quer ser leitor, se ele se prende ao estilo, ele não absorve o conteúdo de forma de fruição, de aprendizado e tudo mais, né? É verdade. Mas é muito curioso que o São Francisco de Sales, sendo patrono do jornalista, bom, eu vou fazer uma pesquisa melhor, porque isso aqui foi muito rápido, corri aqui e ali, porque realmente eu não conheço como escritor e sabia da obra espiritual dele, né? Como eu tenho aqui um livro, que é o Filoteio, que eu nem acabei de ler. Mas isso é muito interessante, viu, professor? Esse esquecimento dele pela classe jornalística, que eu nem esperaria isso da academia, mas de jornalistas católicos, né? Uhum. A gente deveria ter alguma coisa aí sobre ele. E nós temos grandes jornalistas católicos, né? Assim, eu digo no mundo, né? Aqueles que acompanham o Vaticano, aqueles que têm blog, enfim. O Antônio Sossi, por exemplo, que é um grande jornalista católico, né? O Tom Satti também, que é um grande vaticanista. Tem muitos, né? Tem muitos. Muitos jornalistas católicos. Mas é isso, pelo menos assim, valeu para esse pequeno trecho aqui dele como escritor, valeu para a gente ter uma ideia da importância do santo, né?
numa área que eu comecei a leitura dizendo que essa área da atuação dele, embora tenha sido extraordinária, é marginal, né? Na vida do santo, normalmente é marginal. Por exemplo, quantos santos não tiveram nenhum tipo de atividade de escritor, né? Enfim, é uma coisa lateral na vida de São Francisco de Sales, né? Mas pela qualidade é extraordinário, né, a gente saber. É extraordinário essa atividade do santo, né? Essa qualidade do texto literário dele, né? É uma graça para nós. A inauguração do estilo, né? Inaugurar a língua, né? Como língua literária, isso é muito importante. Nossa, a importância de todos que inauguraram uma língua, né? Camões, enfim, na língua inglesa o Chaucer, enfim, esses caras que deram algum tipo de estrutura à língua, né? O Cícero com o latim, né? Os filósofos Aristóteles, Platão com o grego, né? Ana Paula levantou a mão aí. É só para dizer aqui para a Cristina, eu também não li o Filoteia até o final, né? Eu retomei agora porque, né, impulsionada assim pelo fato de estarmos lendo a biografia do santo. Mas o Filoteia, ele nos exige uma coisa que eu acho que a gente tem pouco hoje em dia, que é paciência. Porque ele não é um livro para ler de supetão. Ele é um livro para degustar. Você tem que ler um capítulo e meditar sobre aquilo. Talvez você tenha que retomar o capítulo antes de passar para o próximo. E isso nos exige paciência, né? E eu acho que é justamente isso que o santo quer. Ele quer que a gente... porque ele está fazendo um convite para a gente seguir, né? Tipo, olha o que eu vi, olha o que eu percebi. Vem comigo, né? Experimenta também. Com calma, vem comigo com calma. E, professor, eu tenho aqui rapidinho, só para terminar. Esse realmente o Filoteia é um livro para meditar, né? Como tudo que é meditado é demorado. E o Padre Cabral tem uma tradução da Imitação de Cristo excelente, que tem até na Paulus. Eu comprei assim, eu trabalhava lá perto, né? Então eu comprei vários dele, é baratinho, tipo R$4 com desconto, né? Antigamente tinha 20% no dia 20. Esse mesmo Padre Cabral aqui. Esse mesmo Padre Cabral. E além de uma tradução muito boa, ele ainda escrevia alguns comentários, algumas meditações e umas orações depois. Então é excelente. Quem quiser ter acesso... É aquele de capa preta? Ele tinha uma capa vermelha, meio vinho. Tá. Vinho. Tem do outro que é da Vozes, que tem capa preta e tem capa azul. Também tem deles. Mas eu prefiro esse pequenininho, que inclusive é do tamanho do bolso. Assim, você leva para qualquer lugar, lê, medita. Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora eu fiquei curioso. Eu vou pegar a minha... Eu quero ver quem que traduziu essa edição que eu tenho aqui. Você falou com o Padre Cabral? É da Paulo que é o Padre Cabral. O da Azul eu não me lembro quem. Ele tem uma introdução com o cardeal, mas eu não... Eu tenho da Vozes aqui. E essa coisa essa edição da Vozes que eu tenho me é muito, muito... Ah, não, aqui ó, a tradução portuguesa... Esse é um Frei franciscano. Frei Tomás, exatamente. Frei Tomás. Essa coisa que eu tenho aqui, essa edição, ela tem a Imitação de Cristo com comentários e reflexões e orações de São Francisco de Sales. Ah, sim. Tá? Eu adoro essa edição aqui, porque no final tem os comentários de São Francisco de Sales tirados da obra dele. Não que ele tenha comentado a Imitação de Cristo, mas tirado trechos da obra que tem a ver com cada capítulo da Imitação de Cristo.
Sim. Eu gosto muito dessa edição que eu tenho aqui. E eu ia dizer para vocês o seguinte, que para mim, assim, em livros de meditação, devocionais e de meditação, eu acho que tem esses dois livros que para mim são absolutamente o ápice desse tipo de leitura, que é A Imitação de Cristo e Filoteia. Assim, em termos de... para quem quer, enfim, meditar, né, fazer a oração mental da igreja, esses dois livros, é claro, tem outros, né, tem a própria Santo Afonso e tal, mas esses dois livros são realmente extraordinários. E essa edição que eu tenho aqui, não é, ela traz comentários de São Francisco. Essa do diálogo, professor. Ah, não, o diálogo é para matar, né? O diálogo é para realmente botar uma cacetada na nossa cabeça. Mas eu digo assim, esses livros, porque o diálogo é uma coisa que você tem que... Enfim, você pode usar como meditação, mas você tem que lê-lo, né, todo, para você ter uma ideia do que é aquilo, do que peso que tem essa obra, né? Essa aqui você pode ler capítulo por capítulo, tranquilamente, meditando, porque os capítulos são pequenos e encerram uma certa ideia, uma certa noção. Esses dois livros, para mim, são clássicos da espiritualidade católica, assim. E essa edição que eu tenho encontra os dois, né? Imitação de Cristo e São Francisco de Sales, né? Que é uma coisa extraordinária. Eu gosto muito dessa edição que eu tenho, mas não é do Padre Cabral. Vou procurar essa tradução do Padre Cabral. Muito provavelmente o Padre Cabral deve ter traduzido a Imitação de Cristo do francês, né? Porque a Imitação de Cristo foi escrita em latim, né? Não sei, enfim, pode ser que tenha sido latim também, mas Filoteia é a obra mais acessível, né? Porque o Tratado do Amor a Deus é um calhamaço, né? Enfim, mas o Filoteia é um livrinho, né? É um livrinho. Livrinho assim, né? É aquilo que a Cristina falou e que a Ana Paula. É um livro para ler, degustar. É um livrinho em tamanho, mas em tempo que você vai gastar é equivalente a vários livros. Quase que é uma biblioteca, né? Mas enfim, que bom que a gente... pode falar. Não, eu fiquei tão curiosa que eu comecei a pegar aqui uns livros que eu tenho. Lembrei aqui do Albalá, que é um francês que escreveu a arte de escrever em instituições, alguma coisa assim, e eu já li. Não, também. Ele discorre, ele em cada lição ele faz citação de autores franceses. Isso. Ele não cita São Francisco de Sales, não me lembro, ele não cita. Ele vem com vários autores e critica vários autores e fala do estilo de vários autores. Não estou lembrada dele falar de São Francisco de Sales. Não fala mesmo, não. Curioso. Não fala mesmo, não. Enfim. Isso é o pedágio que a gente paga, né? Para pertencer ao mundo moderno, né? Esquecer esses nossos grandes santos, né? É como como Santo Alberto Magno, né? Que é o patrono da ciência, né? Grande cientista, um dos grandes cientistas que a humanidade já conheceu, né? Quem é que fala dele? Em termos da ciência, né? Ninguém. Né? Então, enfim, isso faz parte dessa luta do mundo contra a nossa fé, né? Contra a nossa igreja, né? Tudo que você vai exaltar dos nossos santos é contrário à luta dos nossos inimigos contra a igreja. Reconhecer que a igreja tem grandes intelectuais, grandes pensadores, grandes filósofos é terrível para os nossos inimigos, né? Eles nunca vão fazer isso. Então eles vão pegar outras. Você vê, olha como a igreja. Vê quantos escritores
a igreja já teve, e ver a importância da definição do São Francisco de Sales como patrono dos jornalistas intelectuais, de gente que escreve. Isso é uma importância fundamental que a igreja deu a São Francisco, reconhecendo o valor literário dele. Não podia ser São Crisóstomo? Podia. Um grande retórico. Não podia ser Bossuet? Podia. Também escreveu muito bem. Né? Podia ser quantos homens da igreja podia ser elevado a esse posto de patrono, né, dos intelectuais, mas foi São Francisco de Sales. Foi São Francisco de Sales, não foi outro. Não foi outro. Né? Pelo menos por isso, se não por outras coisas, pelo menos por isso a gente devia prestar mais atenção a quem, por exemplo, se dedica a escrever, né? Em São Francisco de Sales. Né? Em São Francisco de Sales. Eu acho que os jornalistas, eu não li ainda, mas eu acho que a obra mais, digamos assim, jornalística de São Francisco de Sales foi as controvérsias com os hereges calvinistas de Genebra. Ela tem, digamos assim, eu já li uma ou outra coisa, mas ela tem, digamos assim, o passo do jornalismo, né? O ritmo do jornalismo, quer dizer, aquele confronto permanente, quase que diário, de escrever alguma coisa, de colocar algumas ideias e enfim, talvez os jornalistas devessem, quem quiser, né, os jornalistas católicos devessem ler as controvérsias, né, para ver o que tem ali da profissão, né, que é mais um escrito assim a contrapelo, né, assim, uma coisa diária que ele tinha necessidade de fazer para converter, né, os hereges, para combater as ideias dele. É uma literatura mais combativa, né, mais argumentativa, mais de enfrentamento, de discussão, enfim, de debate, né? Os grandes debatedores, né, deviam aprender um pouco ali naquela obra dele, né? Mas enfim. Mas é isso, gente. Que bom que nós temos um biógrafo escritor, né? E que deu a devida importância ao nosso santo como escritor, né? Mais alguma observação, gente? Professor. Sim. Salve Maria. Salve Maria. Sobre esse assunto aí de intelectualidade católica, me corrija se eu estiver errado, se eu estou fazendo injustiça com o professor lá, mas eu lembro dele citando que a igreja não tinha nenhum intelectual que fizesse frente, por exemplo, à intelectualidade muçulmana lá, do René Guénon. Eu não sei se ele se referiu à história recente ou se nunca a igreja teve intelectual católico para bater de frente com esse pessoal. Você diz o que eu penso sobre isso? Só se... porque eu lembro que o Olavo falava isso, que a igreja não tem intelectual na altura, por exemplo, do René Guénon, da intelectualidade muçulmana. E aí o senhor comentou aí da intelectualidade católica, que ninguém divulga, que tem muito, mas ninguém divulga. Então, eu queria saber se ele estava... se o que ele falava é verdade, ou se ele simplesmente desconhecia ou não citava os autores católicos de peso. Não, o que eu acho é o seguinte. Eu entendo que o Olavo afirmava algo parecido com isso, mas em relação à intelectualidade católica do século XX, né? Que é do tempo do Guénon, né? Não, o Guénon... Não, a intelectualidade católica não tem nem comparação com a intelectualidade de René Guénon ou de intelectualidade muçulmana. Porque eu tinha isso na cabeça. Não. Que ele era o suprassumo e que a igreja não tinha. Aí eu falei, bom, então nós estamos lascados. Não há a menor possibilidade disso. Nós católicos reconhecemos
grandes intelectuais que são inclusive nossos inimigos, né? O René Guénon é um deles, Voltaire é outro, né? Os enciclopedistas são... Agora, já na época da Revolução Francesa, no curso que a gente deu sobre a Revolução Francesa, eu comentei isso com vocês. O próprio autor que nós estávamos lendo comentava isso. Na época da Revolução Francesa, não teve grandes intelectuais que pudessem se levantar contra os enciclopedistas. A defesa da igreja ficou muito prejudicada, porque mesmo naquela época já não existia um grande intelectual que pudesse se levantar já no século XVIII, isso. E destruir aqueles meliantes. Um período, então, meio desguarnecido. Foi uma decadência da Idade Média, né? Foi uma decadência permanente a partir da Idade Média, né? Enfim, o nosso santo é renascentista, né? Ele foi um grande intelectual, mas assim, as coisas foram se perdendo ao longo do tempo, né? Hoje não existe mais essa, digamos assim, grande intelectualidade católica, porque a nossa religião foi atacada de todos os lados e a formação dos padres, a formação dos intelectuais católicos foi sofrendo da mesma doença que toda a civilização nossa começou a sofrer, né? Mas em termos da história, não há nada que se compare à intelectualidade católica. Nada, né? Se você pega na antiguidade os padres da igreja, a patrística latina e grega, não há nada se comparado com ele, nada comparável com isso, nada na humanidade. O Paulo levantou a mão aí. A gente está falando de Revolução Francesa, que na verdade a gente vê que foi um castigo, né? Foi. Esse desguarnecimento foi meramente um castigo por não termos seguido o mínimo necessário, né? Foi um castigo. E esse castigo ele tem vários aspectos, mas um dos aspectos é esse, quer dizer, Deus passou a não mais inspirar, não é? Indivíduos com capacidade suficiente para lutar contra esses miseráveis, né? Esses grandes intelectuais, ateus, livres pensadores, né? Que comandaram o início da destruição da intelectualidade católica, né? Hoje a intelectualidade católica está destruída, né? A gente vê com os próprios olhos, né? Essa miséria intelectual que nós temos hoje entre os católicos, né? Que nós todos participamos dela, não estou fazendo crítica não, né? Assim, eu estou me incluindo nessa miséria, né? Nós somos realmente intelectualmente miseráveis, enfim, mas enfim, por isso que esses intelectuais modernos, eles falam sem nenhum contra-argumento dos intelectuais católicos, né? A gente vê, inclusive, alguns debates, é uma coisa curiosa isso, né? A gente vê alguns debates entre padres e ateus, etc. É uma coisa apavorante para o nosso lado, né? Porque não tem ninguém para defender a nossa fé, né? Enfim, há intelectuais católicos importantes hoje em dia, claro, né, que estão tentando fazer um trabalho, né? Eu distingo, inclusive, hoje o E. Michael Jones, por exemplo, dos Estados Unidos. É um grande intelectual católico, ele escreve um livro por ano, de 400, 500 páginas, né? Então, é um intelectual muito combatente, né? Mas assim, você pega um exemplo aqui e outro ali, né? Na França tem um ou outro, né? Mas não tem aquela pujança, aquela magnificência, né?
da patrística, por exemplo, né, dos grandes florescimentos intelectuais, né, da igreja. Deus não esqueceu da gente, por isso ele está aqui e ali chamando pessoas para essa batalha, mas enfim. Inclusive, professor, aquele debate do Michael Jones com aquele bispo, pena que ele não tem legenda, mas maravilhoso. O Don Williamson, aquele e depois a entrevista com o bispo também, muito, muito legal, muito interessante. O posicionamento do bispo, achei muito bacana. Pois é, você vê que, assim, há intelectuais católicos, mas são tão poucos e tão pouco divulgado isso, que a gente, enfim, eu não quero dizer também que eu não quero fazer injustiça aos intelectuais que estão ainda em atividade, né, no mundo moderno, com essa confusão toda, né, lutando como podem, né, e estou mencionando aí Michael Jones como um autor que eu admiro muito e que está em atividade, e outra, ele está em atividade em tudo que ele pode ter, qualquer debate que chamam para ele fazer, ele faz, enfim, escreve livros aos borbotões, acabou de lançar um agora, né, ele acabou de lançar um livro agora chamado O Perigo da Beleza. É um livro sobre estética, né? Que é uma área que ele tem de muita atividade também. Você escreveu vários livros e tal. Mas enfim. Mas a situação é essa, né? Enfim, da nossa igreja e dos nossos intelectuais. Mas a grande intelectualidade do mundo, ela só pode sair da igreja. Ela só pode sair da igreja. Porque é o corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma solução fora disso. E não é a solução só para a salvação das almas. É a solução para qualquer problema, inclusive material, né? Solução para a beleza, solução para as obras de arte, solução para a literatura, solução... Não é só para a salvação da alma. Não é o único lugar em que as artes podem se expressar da forma verdadeira, cumprindo o seu papel. A ciência é a mesma coisa, não é? Cumprindo o seu papel. Enfim, porque a gente tende a achar que o dogma de fora da igreja não há salvação, ele fica muito restrito à salvação da alma. E é claro que ele tem o objetivo da igreja é esse. Mas no entorno disto é que surge toda a beleza, toda a arte, toda a ciência, toda a literatura verdadeira. Porque tudo deve ser orientado para isso. É simplesmente assim. Não é? É como diz o nosso biógrafo aqui a respeito de São Francisco de Sales. A literatura dele é elevada porque ele quer falar do amor de Deus. Gira em torno disso, do amor de Deus. Não gira em torno de São Francisco de Sales como grande escritor. Gira em torno da mensagem. E a única mensagem que nós temos de valor na face da terra é a mensagem que a igreja quer passar. Por isso que a igreja está por trás de todas as formas de arte, não é? Da música, da arquitetura, da escultura, da pintura, não é? Toda a beleza, digamos assim, construída pelo homem, não é? Está na igreja. A criação das universidades, enfim. Não é à toa, né? Não é desligado da salvação da alma. Tudo isso é ligado à salvação da alma. O professor, a gente vai ficar aqui estendendo muito. O senhor está falando, eu lembrei do A Beleza Salvará o Mundo, daquele escritor recém-lançado, acho que o prefácio até é do professor Rodrigo Gel. Agora não vou lembrar, o nome dele, o sobrenome começa com W. Eu li esse livro, eu não gostei. Não, mas isso é esteticismo, né? Pois
Pois é. Esse é o problema que eu acho, assim, não é esse o problema. O senhor veja, há um apelo à escrita no meio católico esvaziado do conteúdo católico. Esse é o apelo do A Beleza Salvará o Mundo. Um esteticismo puro. Porque, veja bem, Nosso Senhor não falou. O Nosso Senhor, ele se definiu como o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou, eu sou a beleza, o bem, não sei o quê, parará. Não. Não. A beleza desconectada de Nosso Senhor Jesus Cristo não é nada. Ela é puro esvaziamento. Puro esteticismo. Eu vejo, eu estou aqui falando meio que aleatoriamente, mas eu não deixo de imaginar uma conexão entre ao que, como foi lido aí, ao que desatualiza São Francisco de Sales, que é ele se pautar para dizer o que ele pretende dizer, em, digamos, definições desatualizadas da ciência, e essa ideia do A Beleza Salvará o Mundo, de que há que haver uma atualização da escrita, mas esvaziada da fé. Não é? Eu acho que esse é um problema hoje do escritor católico, que se preocupa mais em agradar o mundo. Então, ele não vai falar da experiência religiosa. Primeiro, a dificuldade dificuldade não, nós estamos eivados de modernismo, né, professor? Então, até a experiência mística hoje fica sob júdice, porque é tudo emocional, aquela coisa. Então, eu acho que aí tem algumas explicações desse afastamento do próprio Cristo, né? Sei lá, não dele, mas da falta de inspiração dos escritores. Porque se eles não se preocuparem em falar uma verdade católica, ou tiverem vergonha ou medo disso, não vão produzir obras. Não, você vê, a próprio título desse livro, Cristina, Beleza Salvará o Mundo, é um negócio, no mínimo, assim, tá errado, mas é mais que tá errado. É uma heresia. É uma heresia. É aquela frase agora, eu não sei se Dostoiévski ou Tchekov, ele tem isso numa obra, eu acho que é aquela obra do Idiota. Quem que escreveu o Idiota? Dostoiévski. Dostoiévski. Essa frase o Dostoiévski é muito repetido. A Beleza Salvará o Mundo é desse livro. Não é à toa que ele é muito, muito, assim, popularizado hoje em dia, né? Não é à toa. Assim, ele é muito insensado, né, hoje em dia. Quer dizer, se você nunca leu Dostoiévski hoje em dia, você não nem pode ser considerado um grande intelectual nas praças públicas de hoje, né? Mas Dostoiévski, enfim, não é católico, né? Para mim é isso. Não é católico. Então, ele é tido como obra salvífica por muitos aí. Porque... Mas Então, assim, é a perdição do mundo, né? Quer dizer, enfim, também porque nós não sabemos o que é católico hoje em dia, né? A gente não tem as fontes, né? Mas, assim, Dostoiévski, enfim, não é uma leitura... assim, ela está em prioridade mínima para qualquer um que esteja interessado no catolicismo. Um autor, para mim, assim, de interesse mínimo. Não é? Por que eu vou ler Dostoiévski se eu não ler São Francisco de Sales? São Jerônimo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino? Por que eu não vou ler Santo Alberto Magno? Padre Manuel Bernardes? Por que eu não vou ler esses caras antes de ler Dostoiévski, né? Enfim, Beleza Salvará o Mundo, meu Deus do céu.
em salvará o mundo. Nosso Senhor é o Salvador. Não tem nada de conversa fiada, né? Mas isso é a loucura que nós temos hoje, né? Enfim. E como obra literária, eu nem sei o grau de estilo, de... Pode ser boa essa obra, eu não sei. Né? Mas assim, como essência, como ensinamento, como... Eu não quero nem saber dessa obra. Não quero. Não me desperta nenhum interesse, né? Mas enfim. Mas mais alguma... Hoje nós estamos turbinados, hein? Hoje nós estamos turbinados. Alguma outra observação? Professor, eu só queria finalizar com aquela passagenzinha do navegador que olha mais para o céu do que para as águas onde navega. Belíssimo. Belíssimo, fabuloso. né? Belíssimo. Só isso vale o livro. Pois é. Você vê que comparação belíssima, né? Que comparação belíssima. Coisa linda mesmo. E o quanto que isso é significativo em tudo, né? Como a gente pode aplicar isso em tudo, né? Na nossa vida. Como uma navegação, né? Para um porto seguro, né? Não, é belíssimo. Isso dá meditações e mais meditações, né? Pois bem. Então fiquemos com essa última imagem, né? São Francisco de Sales. Gente, Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, que são sempre muito mais interessantes do que a leitura e o comentário aqui do pobre comentarista. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Hoje é uma festa, bela festa da igreja, né, de São Lourenço. O mártir da churrasqueira. E amanhã, se Deus quiser, nós voltaremos aqui à página... Começaremos a ler a página 95. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. São Lourenço Mártir, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.